Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, Cibersegurança e Criptomoedas. Curta o vídeo, compartilhe e ajude no crescimento do canal, ative as notificações. E hoje vamos tratar aqui e aprender como criar e usar os templates no Cubase e como criar app-VMs no Cubase baseadas em templates e muitas funcionalidades para vocês terem uma ideia de como funciona e a estrutura de tudo isso. Então, primeiramente, os templates oficiais do Cubase. Esse artigo vai estar na descrição do vídeo do YouTube também. Você tem aqui o link da documentação oficial dos templates disponíveis. No Cubase, vindo aqui nesse cubo azul aqui no Cube Domains, clicando aqui Open Cube Manager, Clicando aqui em Open Cube Manager, nós vamos ter a lista de todos os templates, todas as apps VMs, Disposable VMs, Standalone VMs que você criou, que existe no seu sistema, e vários botões com várias funcionalidades para configurações, editar firewall, os shortcuts de apps. Eu seleciono a Cube, app-VM ou template VM e tenho essas funções aqui para mexer, configurar, etc. Para começar uma Cube, para pausar, para restartar, etc. E para criar uma nova Cube ou para deletar uma Cube específica. Com o botão direito também eu posso, aqui com o botão direito, ter essas funcionalidades, ter essas opções, settings para editar firewall, etc. Nós vamos ver o essencial para você, iniciante, entender como que isso funciona. Então, aqui a gente tem a lista dos templates oficiais. No momento, quando novos templates oficiais surgirem, quando os novos templates oficiais surgirem, essa página será atualizada. Essa página aqui do Cubase, do site oficial do Cubase, será atualizada com um novo template. Por enquanto, os principais é do Fedora XFCE e do Debian XFCE. E temos do Unix também, que é oficial. Esses outros aqui, eu tentei instalar, não consegui, eu teria que usar outros repositórios que eu não acho muito seguro. Eu prefiro os repositórios mais confiáveis. E os repositórios confiáveis para você instalar os templates mais confiáveis, pela pesquisa que eu fiz, você consegue por meio do comando kvm. Deixa eu ver se tem como aumentar aqui o tamanho. Agora eu não, depois eu vejo isso, mas pelo comando kvm template list, eu venho aqui nessa opção aqui no canto superior esquerdo, Open Cubase Application Manual, venho aqui na engrenagem e aqui eu tenho System Settings e Other. O System Settings, aliás, no Other a gente tem o XFCE Terminal, que é o terminal do Dome Zero. Então, clicando aqui, ele vai abrir esse terminal. Esse terminal é do Dome Zero, que gerencia todas as apps VMs, templates, gerencia, controla, registra configurações, etc. Junto com o Hypervisor também. Então, digitando, kvm-template -list, ele vai aqui buscar. Aqui ele já buscou para mim rápido, eu tinha digitado antes, ele já buscou rápido aqui para mim e já me deu a lista dos templates que eu tenho. Basicamente, templates, eles vão ter o sistema root, o sistema de superusuário, onde tem os programas principais separado da app-VM
e separado de disposables VMs. Eu vou escrever aqui só disposables VMs. Ou seja, os arquivos, né, do home, da pasta home, basta usuário, colocar user aqui, mas poderia ser outro nome de usuário. Aqui é home, né? Nossa, tá horrível a letra aqui, meu. Vou colocar aqui de novo, ó, home. Bem difícil escrever isso aqui, tá? Barra user. Arquivos de configuração dentro da app.vm são colocados dentro desse diretório. Fora desse diretório, corresponde ao template, que é volátil, ou seja, a gente tem o original com arquivos que são arquivos de instalação, são arquivos de nível de superusuário. O sistema raiz, literalmente, está no template e todas as instalações ali, principais, a nível de root. E daí existe uma cópia. E essa cópia desse original, temporariamente, quando você liga a app.vm, fica disponível todos os arquivos do template de nível de root. Temporariamente. Então, qualquer instalação que você faz durante o uso das apps VMs ou disposables VMs, no sistema de arquivos principal do superusuário, do root, é volátil. Desligou a app.vm, vai ser desligada, essa cópia ela vai para o lixo. E quando você religar a app.vm, vai surgir uma segunda cópia. E esse processo se repete sempre. Então é assim que funciona o template. Você tem essa separação, essa arquitetura de separação, que te dá mais segurança, justamente porque o template ele sempre vai voltar ao original. Cada vez que você religar a app.vm ou a disposable VM, ele sempre vai voltar ao original. Se um spyware, um malware for instalado na sua app.vm, se a sua app.vm for invadida, ele altera o sistema, a cópia. Quando você desliga a máquina, essa cópia vai para o lixo. E no religamento temos uma terceira cópia igualzinha ao original. E o vírus, o spyware, toda alteração no sistema root, ele foi aniquilada porque foi para o lixo. Então essa separação permite que a parte de root fique intacta. Todavia existem exploits, spywares que vão alterar arquivos de configurações de programas e alterar até arquivos de programas dentro da pasta home user, que é do usuário normal. E, consequentemente, vai ser persistente, porque a app.vm, toda modificação que você faz dentro do diretório raiz do usuário normal, ele não é volátil, ele é persistente. Então, se eu instalo um Telegram aqui, binário, instalo um Muvad Browser dentro desse diretório, ele vai ficar para sempre aqui, todas as alterações que eu fizer no Muvad Browser também. Mas nada vai ficar persistente no sistema de root, porque o template ele é separado e é sempre uma cópia do template que se conecta, entre aspas, né, à app.vm, e ambos operam junto, mas a parte do template do root é eliminada cada vez que você desliga a máquina. Então, as apps VMs normais, a nível de root, os exploits e spywares não vão durar, porque é volátil a parte do root, a parte do sistema principal, de nível de superusuário, está no template. Mas, para o usuário normal, exploits que alterarem armas cibernéticas que forem usadas para atacar a nível do usuário normal e modificarem os arquivos dentro das configurações, dentro desse diretório raiz do usuário normal, teremos infelizmente, uma persistência desse malware, uma persistência dessa invasão, dessa modificação que foi feita. Agora, com disposable VMs, que vai ter um outro vídeo sobre isso, daí também é volátil.
isso aqui também é volátil. Então, os malwares, os spywares que modificarem arquivos aqui não vão persistir porque ela também é volátil. Tanto o root como o usuário normal é volátil. É tudo volátil. Só que não fica 100% na RAM. Ele simplesmente destrói tudo que foi modificado e volta para a condição original. Então, basicamente é isso, inicialmente em relação a template e appvm. Continuando, pessoal, aqui em Cube Manager, eu tenho aqui várias colunas, né? Aqui eu tenho o estado. Quando aparece esse símbolozinho aqui de update, ó, que é um update pendente para o template, para você fazer. E você clicando aqui no botão update, ele vai atualizar da forma segura que o Cubes vai fazer utilizando a rede Tor. E foi configurada lá na configuração inicial do vídeo de instalação do artigo de instalação do Cubes, que está no meu canal. Você tem a coluna template, são os templates que estão sendo usados, ou se é um template, por exemplo, Fedora 41 é um template. Essa appvm vídeo aqui que eu criei, ela usa o template que eu criei, personalizei, que é o Debian 12 XFCE vídeos. A Volt usa esse template, etc. Aqui mostra a Cube que fornece a internet, que eu estou selecionando. Então o sysfirewall usa sysnet. O Runix aqui usa o sysrunix, que é o Runix Gateway. Isso aqui é uma appvm baseado no template Runix Gateway. Aqui há o total de disco usado, o IP que está sendo usado na rede, certo? Então isso aí é o básico. Então vamos pegar aqui a appvm, eu vou copiar o Muvad Browser para dentro da appvm para dar um exemplo prático de como que funciona. Então eu peguei o Muvad Browser e copiei para a appvm personal. Para a appvm personal, certo? Iniciando, vindo aqui em Cube Application Menu, Cubes Application Menu. Eu vou aqui iniciar personal e vou iniciar o template, vindo na aba template. O template que nós estamos utilizando já está em uso, não é isso? Ele estava ligado ali. Então, esse template aqui, como eu expliquei para você, ele fica offline. Isso aqui abre uma cópia desse template aqui. E os arquivos raiz a nível de root ficam temporariamente aqui, certo? Então, aqui eu copiei a pasta Muvad Browser para dentro dessa máquina. Então, vindo aqui, né, cd Muvad Browser, que é a pasta dele, e aqui eu posso entrar dentro do Muvad Browser. Ou seja, dentro do diretório, aqui tem um zoom in, né? Então, dentro do diretório /home/user existe a pasta do Muvad Browser que foi criada aqui. Então, tudo que eu copio aqui para dentro desse diretório, dentro desse endereço, todas as pastas que eu crio aqui, os arquivos de configuração que ficam em .local, .conf, .cache, quando você instala algum programa aqui dentro, a nível de usuário padrão normal, vai ficar aqui para sempre, é persistente. A appvm, essa parte é persistente. Também é persistente, indo aqui no diretório raiz, você tem o RW, que também é persistente, né? E se você... aqui eu criei isso aqui, mas não precisava. Se você copiar aqui um arquivo, se você criar algum arquivo aqui dentro, também fica... você pode gravar arquivo aqui dentro, que vai ficar também persistente. Mas não se trata deste template. Ainda faz parte dessa appvm. Mas vários arquivos de configuração a nível de root é temporário, é a cópia do template
está rodando junto com essa app-VM. Qualquer modificação neles será temporária até desligar a máquina. Então, como que a gente cria da app-VM? Instala um programa a nível de root, de superusuário, que não modificará o template oficial que está desligado, que está offline, e que está com a cópia desse template rodando, que é temporário. Quando a gente vem em sudo apt update, né? A gente dá um update aqui. Sudo apt install Chromium, que é o Chromium Browser. Não sei se vai demorar, talvez demore um pouquinho aqui. O Chromium Browser, ele está sendo instalado no apt, no diretório apt, que fica dentro do diretório raiz do root de superusuário e dentro da pasta /etc. E aqui você tem várias pastas e tem a pasta apt. Isso aqui, os programas que estão instalados via apt são programas instalados com privilégios de superusuário e precisa do superusuário, dos arquivos de superusuário do root para que ele seja instalado. Então, essa pasta etc apt na app-VM não é persistente. Tudo que é instalado aqui, em outras pastas também, que não dá para falar de tudo, não é persistente. Então aqui eu tenho o Chromium Browser instalado. Então a gente vai entrar aqui dentro. Beleza? Entramos aqui dentro. Agora, eu tenho o Chromium Browser instalado e tenho o Muvad Browser instalado a nível de usuário normal. O que vai acontecer se a gente desligar a máquina? Vou desligar aqui também o Debian XFCE. A gente vai ligar aqui de novo o Debian XFCE. E vamos ligar aqui o Personal, a app-VM Personal. Você verá o Muvad Browser está aqui, né? A gente entra aqui dentro, está intacto, foi instalado aqui. O Muvad Browser está intacto. Instalei o Chromium Browser antes, desliguei a máquina. A instalação foi a nível apt, que mexeu nas configurações e nos arquivos de root, a nível de root, da qual era só uma cópia temporária. Se eu digito Chromium, não achou. Por quê? Foi instalado no sistema de root, que era uma cópia temporária desse template, e depois que a gente desligou a máquina, todas as modificações foram aniquiladas, foram destruídas, e uma nova cópia desse template foi criada e está sendo rodada do zero, igual à original aqui dentro dessa app-VM que foi religada de novo. Mas o Muvad Browser está intacto. Por quê? Porque a modificação foi feita dentro do diretório /home/user, e também você pode fazer uma modificação lá no RW, né? Você pode vir aqui no config e fazer configurações aqui complicadas, não dá para explicar agora, é assunto para outro vídeo, para automatizar vários processos, automatizar várias inicializações de aplicativos e procedimentos, regras de firewall que você quiser, etc. Então essa pasta RW aqui, ó, né? A pasta /RW, ela pertence à app-VM, ela é persistente. Algumas outras também, aliás, aqui dentro, dentro da app-VM, você ainda pode copiar, criar um arquivo aqui, se você criar como root. E eu criei esse arquivo e fica aqui ainda. Mas modificações dentro
do /etc, por exemplo, que é uma pasta crítica, não tem como fazer. No exemplo do sudo apt install Chromium, poderia ser a instalação de um malware. Ao invés do Chromium, poderia ser um spyware. O spyware, então, invadiria a máquina, controlaria a máquina, eu usaria a máquina, eu estaria hackeado. Mas ao desligar a máquina, da mesma maneira que o Chromium desapareceu da appvm, esse spyware também desapareceria. Por quê? Porque ele modificou arquivos do sistema de root em uma cópia temporária que é sempre destruída quando você destrói a appvm, que é a cópia temporária do template. E o sistema de arquivos original fica intacto do vírus, do spyware que atacou a máquina, aliás. Spyware, malware, etc. Porém, um zero click ou um spyware que modifique esse diretório aqui e modifique os aplicativos que estão instalados aqui dentro, modifique os arquivos de configuração aqui no .local, .config, .cache, ou vá dentro do Muvad Browser e troque o Muvad Browser por um Muvad Browser que é, sei lá, malicioso. Ou seja, o sujeito invadiu a máquina, apagou o seu Muvad Browser e colocou um outro Muvad Browser modificado. Você vai estar usando o Muvad Browser modificado, trojanizado, porque está dentro desse diretório aqui, certo? Mas então ainda na appvm você ainda corre o risco de ter persistência de malware. Persistência de malware, persistência de spyware, mas a nível de usuário local. E só para essa appvm. Mas esse template está intacto. E esse template do Debian 12xfce é usado pela appvm Untrusted. A appvm Untrusted, ela está isolada da appvm Personal. Então, se ela for invadida, a Personal for invadida, a Untrusted vai ficar intacta. Por quê? Está isolada. E ela usa o template Debian 12xfce também, que sempre vai ficar original, né? Ou seja, é sempre usado uma cópia também da Untrusted aqui quando usa o Debian XFCE. Aqui o Work também está usando o Debian XFCE. Então eu posso ter 10, 20, 100 appvms com aplicativos diferentes que vai usar o Debian, o template Debian XFCE, e esses sistemas de arquivos vão ficar intactos, porque está sempre isolado e é sempre uma cópia temporária volátil que é usada e é destruída assim que desliga a máquina. Com essa estrutura de segurança, com essa arquitetura, nós conseguimos esse nível de segurança absurdo, uma camada de segurança a mais que vai te proteger. E é muito mais poderoso do que usar um Linux normal. Só isso é muito mais poderoso do que usar um Linux normal, que não tem essa arquitetura. Se invadem o seu Linux normal e instalam lá o malware, o sistema a nível de root vai ser infectado e pode ficar persistente esse malware. E se você faz tudo no seu Linux, tudo poderá ser atingido por este malware. Pelo QBIOS você está com isolamento. Então eu tenho um programa aqui no Work, eu tenho um programa aqui no Vídeo, eu tenho um programa aqui na appvm Vault, isolada da appvm Personal. E assim você fica protegido. Muito bem. Então a gente tem aqui o tópico de como instalar e reinstalar templates manualmente pelo DOM0. Então a gente já acessou o DOM0, que eu já expliquei para vocês. A gente já digitou o KVM Template List para listar os templates que nós temos instalados. E vai aparecer para a gente, eu ver, né, que é o zoom ampliar, né?
Então vai aparecer para a gente nesse comando, né, os installed templates. Então a gente tem o Debian 12 XFCE, o Fedora 41 e o Unix Gateway 17, o Unix Workstation 17. São os 4 que estão instalados. Mas existem os disponíveis e são do repositório oficial e mais seguro do QBIOS. Existem outros repositórios que falam na internet aí que você pode colocar um comando, indicar tal repositório para você baixar o template para cá e usar esse template. Isso pode ser um pouco perigoso, eu acho. Então eu prefiro vir aqui no próprio QBIOS e verificar os disponíveis indicados pelo próprio sistema do repositório oficial sem erro. E você vai instalar um template seguro. Então a gente tem vários templates, a gente tem o Debian 11, Debian 12, o Fedora 37, 38, 40, 41, 42. Então você pode instalar antigos se você quer. Se você tem um programa que só roda no Debian 12, no Debian 11, e a gente está aqui com o Debian 12. Eu preciso do Debian 11, então você pode vir aqui e instalar esse template aqui. Você pode vir aqui e instalar esse template. E às vezes o seu template ele pode ter dado algum erro, né? Pode estar quebrado, pode estar dando falhas, etc. que você quer reinstalar. Na instalação do QBIOS eu já indiquei como você instala automaticamente esses daqui, o Debian 12, o Fedora 41, Unix Gateway 17, Unix Workstation 17. Eu nem uso esse daqui, Fedora 41 ou 42, porque eu não uso Fedora. Eu tenho que aprender a usar Fedora, porque eu sou do Debian e uso só o Debian. Eu tenho que aprender mais sobre Fedora, então nem estou usando ainda. Então como que a gente vai instalar ou reinstalar templates? A gente abre o terminal, já digitamos o kvm template list, -template list, certo? Como que eu reinstalo templates? Usando esse comando. Então aqui na lista no link da descrição do vídeo, você vai ter todos esses links, todos esses comandos. Então veja bem, eu tenho aqui isso é importante, porque se o seu template deu problema, tá quebrado, tá arrebentado, você quer reinstalar. O que você vai fazer? Você tem aqui os templates instalados. Qual o template que está te dando problema? É o Fedora 41 XFCE. Fedora-41-XFCE. Então como que eu vou reinstalar ele? Eu vou dar o sudo QBIOS-dom0-update. Opa, aqui eu estou digitando sudo QBIOS-dom0-update. Update-action igual reinstall. Daí você tem um seguinte padrão, que é o padrão QBIOS template mais o nome dos templates que foram instalados. Então é o Fedora que eu quero reinstalar porque é ele que está dando problema. Eu seleciono ele, copio e coloco aqui, né? E aqui ele vai fazer a reinstalação. Daí aqui eu vou negar, né? Porque eu não quero fazer isso. Mas ele vai fazer a reinstalação e originalmente ele vai voltar à versão original dele, sem aqueles erros, sem aqueles problemas que ele tem. Então isso é muito importante que você tem que saber, porque os seus templates podem dar problemas e você precisa fazer a manutenção deles. Então tá aqui já o esquema para você fazer isso. Eu quero instalar um novo template, quero instalar o Debian 11, porque eu preciso de um programa que só funciona no Debian 11, no Debian 12 ele dá problema. Então eu tenho aqui o template do Debian 11 disponível. O repositório é a terceira, a gente tem a primeira coluna aqui, segunda e aqui a terceira coluna. O repositório, o nome do repositório é a terceira coluna. Então eu tenho o Debian 11, que é o template que eu quero instalar para usar um software específico. E o repositório é esse nome aqui. Então como que a gente vai instalar um novo template? A gente vai usar esse comando aqui.
Deixa eu só... dar uma ajeitada aqui. Beleza. Então o comando é kvm template list, né? Deixa eu ver se ele está aqui dentro também. Não. kvm template list. Deixa eu ver se ele vai listar. Aí, ele listou. Vou deixar aqui em outra aba para eu mostrar para vocês. Então, é esse template, esse é o nome do template que eu tenho que colocar no comando para instalar ele do zero. E eu vou usar o comando sudo cubes -dom0 -update enable ripple igual. Daí aqui vem o nome do repositório. Qual é o nome do repositório? Terceira coluna que apareceu na lista kvm template list, que é esse aqui. Então do Debian 11 é esse aqui. Eu vou selecionar, copiar ele e vamos colocar aqui, colar, espaço cubes template, cubes-template, traço, qual é o nome do template que aparece na lista? É aqui o Debian 11. Só isso aqui. Selecionamos, copiamos, colamos para cá. Tá aí, ele vai instalar o Debian 11 pra gente. Vai demorar, tal, etc. Então você vê que ele tá buscando aqui e vai instalar. Depois de instalar, ele vai aparecer aqui. Aqui tem o template Debian-12-XFCE. Ele vai aparecer Debian-11-XFCE. E daí você faz o mesmo esquema de você criar uma appvm, anexar, usar como template o Debian 11, essa appvm e várias appvms para o Debian 11, etc. Então vou aqui cancelar, Ctrl C. Ou seja, é isso, a parte de instalação. Aqui tem o Runix Gateway, que é o mesmo esquema, tá? Só que o Runix Gateway se ele tivesse desinstalado, né? Se tivesse desinstalado é porque o Runix Gateway está instalado. Está aqui installed templates. Se ele tivesse desinstalado, talvez apareceria aqui na lista o repositório dele, etc. Mas é o mesmo esquema, só que você teria que buscar sobre os repositórios aí do outros. Talvez você tenha que usar um outro repositório para instalar o Runix Workstation. Daí tem que procurar no fórum oficial do Runix Workstation, do Runix ou do Cubes e verificar o repositório. Caso esse comando aqui não funcione com Runix Workstation 17 e Runix Gateway, daí você procura atualizações de repositórios no site do Cubes, porque pode mudar, tá? Talvez mude, então você tem que verificar lá. Mas o esquema é esse, o padrão para você reinstalar, instalar um novo template é esse. Configurações e ajustes dos templates. Então tenho aqui a personal aberta, tá? Eu vou abrir aqui também o template Debian 12XFCE. Ele vai ligar aqui para mim. E aqui eu tenho algumas configurações. Como que eu vou nas configurações? Eu vou em Cube Domains. Open Cube Manager vai abrir aqui essa janela. Seleciono a appvm ou template que eu quero configurar, modificar. Posso também procurar por aqui, por exemplo, eu quero procurar a work, ela vai aparecer aqui, então posso fazer procura por aqui também. Clico com o botão direito, venho em settings ou venho aqui em cima em settings e aqui eu tenho um menu de configurações na aba basic.
na aba Basic, para o template não tem sentido eu ter uma Netcube, ou seja, uma conexão com a internet. Selecionar uma VM que me dê conexão com a internet. A Sys Firewall é uma conexão de internet limpa, que não tem criptografia nenhuma. Já o Sys Unix, ele roteia a conexão do Tor para mim. Tem sentido somente eu ficar em none, ou seja, sem nada, porque é um template. Quando eu venho aqui no template e atualizo ele, clico aqui em Update, o QBIOS ele vai usar um esquema avançado para atualizar com segurança e vai se conectar à internet para atualizar esse template. Mas você nunca deve entrar nesse template e ficar com ele online, porque ele pode ser invadido e modificado. E todas as apps VMs e Disposable VM e todas as apps VMs conectadas a ele e usam ele como template poderão ser afetadas. Então você nunca deve se conectar com ele na internet, o template. Então você deixa ele sempre em none e o atualiza. A não ser que você vá personalizar templates, isso é um assunto para outro vídeo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, eu até criei uma personalização aqui, separada, claro, porque isso aqui é o original, é o mais seguro que tem. Mas vai ter vídeo sobre isso, etc, de personalização. E aqui eu tenho Private Storage, Max Size e System Storage Max Size. O que é isso? O template ele tem 2 GB. Ele tem aqui 2 GB o template. Tem 2 GB disponível para colocar arquivos. E aqui é o máximo que eu posso aumentar para esses 2 GB. Então de 2 GB eu posso aumentar para 12 GB. De 2 GB eu posso aumentar para 15 GB. De 15 GB eu posso aumentar para 18. Para 40 GB eu posso colocar? Não dá, porque o máximo do sistema é 20. Então para eu aumentar para 40 eu teria que aumentar aqui para 40 também. Ou mais do que isso, para caber 40 no sistema privado de armazenamento. O que acontece? A app VM que for conectada a esse template, o máximo que ela poderá aumentar de capacidade vai ser o máximo do template dela. Então, por exemplo, a app VM Personal, ela tem aqui a Personal, eu vou entrar aqui na Personal em Settings também, e ela tem aqui 2 GB. Eu posso aumentar para 15 GB, eu posso aumentar para 18 GB, mas se eu tentar aumentar para 50 GB eu não consigo, porque o máximo é 20 GB e esses 20 GB vêm do template. Tanto que eu não consigo modificar aqui, eu não consigo fazer a modificação aqui. Ela vem do template. Para que eu consiga 50 GB, eu tenho que vir no template que a appvm está usando e modificar aqui para 50 GB. Inclusive eu vou fazer isso agora, né? Eu vou deixar aqui com 2 GB, vou aumentar aqui para 5 GB. Aumentar aqui para 5 GB. Eu vou colocar aqui para 25 GB o System Storage e vou salvar. O que eu vou ter que fazer? Para atualizar isso aqui na appvm, esse aqui é a appvm, eu vou ter que restartar ela. Então vamos dar um restart nela aqui. Aqui em Cube, OpenCube Manager, você vê todas as VMs que estão funcionando, o total de RAM que elas têm, o tanto de CPU que elas estão consumindo, etc. Então vamos lá na Personal. Vou vir aqui em Settings. Ele não aumentou aqui para mim. Eu vou... Um minutinho aqui que eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar. Eu acho que para modificar...
para modificar, eu vou ter que manter ela desligada. Mesmo desligada, não estou conseguindo modificar, né? Mas enfim, daria para vou colocar aqui 25 GB para ver se vai, né? Tá indo. Então ela aceitou, né? 25 GB aqui. Mas deveria ter mudado ali naquela opção ali embaixo. Se eu me lembro bem, modificaria. Enfim. Você precisa que o template, pelo menos nas experiências que eu tive, você precisa que o template ele tenha mais gigas para eu aumentar na appvm. Na experiência que eu tive, inclusive essa Vault aqui eu uso ela sempre offline para arquivos. E eu precisava de 30 GB. Então ela usava um template Debian XFCE que tinha 20 GB, e quando eu tentei aumentar aqui a Vault, no meu Cube pessoal não aumentava. Então o que eu fiz? Eu fui no template, aumentei, fiz esse esquema que eu mostrei para vocês, aumentei o tamanho de gigas aqui no System Storage Max Size, né? E eu consegui aumentar para 30 GB depois, tá? Mas eu não sei por que no Personal não está modificando aqui, não está aparecendo 25 GB aqui. Mas deu certo, a gente atualizou, deu certo. Então, pela minha experiência, é assim que funciona para aumentar o tamanho de armazenamento da Cube. Problema em aumentar o armazenamento da Cube não tem. Diminuir, ou seja, se eu pego aqui, eu aumentei a Cube para 25 GB. Agora, eu apaguei um monte de arquivo e ela está sem nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir de novo, eu vou entrar para 5 GB. Porque todos aqueles arquivos, aqueles 25 GB de arquivos não tem mais, tem só 4 GB, eu vou deixar ela com 5 GB. Você vai ter problemas, ela pode dar defeito, etc. Então, é melhor você criar uma appvm de novo, com esses 5 GB, transferir os arquivos para lá, etc. Porque vai dar problema para diminuir. Para aumentar, você pode aumentar indefinidamente, que não vai dar problema. Mas diminuir geralmente dá problema. Então aqui a aba Basic. A aba Basic aqui para o template. É isso, o Start Cube Automatically on Boot é para, assim que você ligar o Cubes, ela vai ligar a máquina. Certo? Ela vai ligar a máquina e é o que acontece com o quê? Com o sys USB tem que ligar automaticamente, senão você não consegue instalar o mouse, não consegue usar teclado, nada. Sysnet também, senão não tem como ter contato com as placas de rede, os dispositivos de rede, e a Sysnet cuida. Então ela tem que iniciar automaticamente, senão você não consegue fazer nada. E a Sysfirewall também faz o início também se conecta automaticamente, porque é obrigatório usar ela, até para o Unix, que também usa ela para depois mandar a internet com o Tor para outras apps VMs que escolhem o Unix como NetVM. Então a gente tem isso aqui. O Advanced, aqui a gente tem a memória, né? Eu poderia aumentar aqui o tamanho de memória RAM, tá? Mas daí ele vai dar um aviso se eu aumentar acima de 4 GB. Linux Cubes cannot utilize, não utiliza mais do que 10 vezes o tamanho inicial de memória. Então teria que aumentar aqui, por exemplo, o tamanho inicial de memória para 600 megas. Daí agora vai, ó. Então ele tem esse padrão, né? 600 megas a memória inicial e a memória máxima 4.600. Então se você precisa de uma Cube que roda programas que consome muita memória RAM, de acordo com o total de memória que você tenha, daí você administra. Vou colocar 5 GB de memória RAM para essa Cube. Eu vou colocar 10 GB de memória RAM para essa Cube. Daí eu teria que ter pelo menos 1 GB de memória mínima, né?
Olha lá, ó. Daí ele vai aceitar, etc. Mas o padrão é 400 MB para 4 GB. E com isso sempre rodou normal. Mas você pode aumentar aqui, configurar e tá tudo certo, tá? Se você tem um programa que usa muita memória RAM, o Tails, por exemplo, né, é 100% da memória RAM, mas para rodar o Tails aqui é um pouco complicado. Vai ter um vídeo só para isso, dentro do Cubes usando o Tails. O aumento de memória RAM seria nesse esquema aqui também, de acordo com... Aqui é o número de CPUs que você pode colocar. E aqui é para eu configurar para ela prover network. Os templates não ficam conectados à internet, então eu não vou mexer nisso aqui. Vamos ver aqui a aba Applications, tá? A aba Applications, que é... Não vou falar sobre tudo, vou falar do principal. Applications. Aqui, então o template ele tem todos esses aplicativos a nível de root. Certo? Então quando eu venho aqui em Cubes Application Menu, na aba Template vai aparecer aqui o botão do terminal, o botão para abrir isso aqui. Se eu quero colocar mais botões para eu usar, eu vou procurar a lista de programas que tem botões disponíveis, porque eu posso instalar, por exemplo, o Telegram e não vai ter botão. Teria que programar um botão, fazer todo um esquema de programação para que apareça o botão aqui, criar um íconezinho, é bem complicado, já é para desenvolvedor isso. Mas os programas que já tem isso pronto, quando você instala no Linux e já existe isso pronto, já é feito isso na instalação, ele vai aparecer aqui. E, por exemplo, o KeePass, ó. Então, no template, eu quero colocar o template, o botão do KeePass para aparecer, para eu clicar para acessar ele. Então eu mando ele para cá para os aplicativos que vão aparecer no App Menu. Eu quero, sei lá, aqui no Word. Eu quero, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. O Tunar, que é o gerenciador de arquivos. Dou um Apply. Quando eu vim aqui no template, vai aparecer os botões do KeePass. Então eu posso clicar aqui, vai aparecer o KeePass para mim. Vou entrar com o KeePass, mas isso aqui é um template. Eu não vou usar ele. Eu sempre vou usar appvms, que são baseados nesse template para ter aquele nível de segurança que nós já discutimos. Opa, peraí. Cadê o bendito do... Então, Applications ou Services também já é mais avançado, é para outro vídeo. Agora, a gente tem a parte de criar uma appvm baseada em um template. Temos aquelas funções também que vai ser muito comum você usar. Bom, agora vamos criar uma appvm. A gente já tinha essa personal aqui criada quando a gente instalou o Cubes nos nossos tutoriais. Na parte de instalação do Cubes já selecionamos para instalar a personal. A Cube appvm personal foi instalada automaticamente no início das configurações do Cubes. Mas eu quero criar uma outra appvm. Então como que eu vou criar? Eu vou vir aqui em... como é que é o nome? Cubes Domains. Dou um clique, Open Cube Manager. Vai abrir aqui essa janela. E vou em New Cube. Eu não sei se por aqui também dá. Ó. Não, por aqui não dá, né? Talvez até dê por aqui, mas ali é uma... Tem como criar por aqui também, ó. No Cubes Application Menu. Dá um clique. Vindo aqui na engrenagem, você tem o Cube Tools, Create New Cubes, Create Cubes VM. Então você tem essa opção aqui. Tá? Eu posso criar por essas duas opções aqui também. E outras opções que a gente vai tratar ao longo do treinamento aí, né?
Eu vou vir aqui em New Cube. Vou colocar aqui, ó, aula YouTube. A cor. Você coloca a cor que você desejar. Essas cores aqui, né? O vermelho é bem arriscado, é ultra sensível. O orange é menos do que isso. Então é como se fosse para sinalizar o nível de risco da AppVM que você está usando, que está lá no site do Cubes. Mas eu uso de qualquer jeito. Eu vou pintando as Cubes do jeito que eu quero, tá? Só os templates que eu tenho o costume de pintar os templates de preto para ficar fácil identificar que é um template. Mas a AppVM, né, o vermelho eu uso quando é crítico, daí eu até uso o vermelho, mas o resto aí eu uso de qualquer jeito, tá? Daí você tem o type. AppVM, aqui está dizendo, ó, persistent home, que é o diretório home, aquele que eu expliquei para vocês ali, dei o exemplo, provei que é persistente. E o root é volátil. Instalamos o Chromium, desapareceu. Se fosse instalado um malware, teria desaparecido no religamento da AppVM. E essa estrutura de segurança é superior a um Linux normal. E até uma máquina virtual normal. Quando você cria uma máquina virtual no KVM, no Virt Manager KVM do Linux, ela não tem essa estrutura de template e AppVM. Se invadirem sua máquina virtual, ao desligar, religou a máquina virtual, o spyware estará lá. Então as máquinas virtuais do Cubes é superior a essas máquinas virtuais normais, por conta dessa estrutura de template AppVM. Por isso que tem que explicar tudo isso aqui e dar uma aula maior para o pessoal ver o nível de segurança absurda que essa arquitetura tem, que essa estrutura tem. É o sistema melhor para você usar, só que é difícil aprender realmente, né? O pessoal tem muita dificuldade. Então, o tipo AppVM, template, para eu criar um template. Daí é para você desenvolver um template, já é complicado, nem eu sei fazer isso ainda. Mas eu vou aprender a desenvolver template para saber. Talvez eu até desenvolva algum, acho difícil porque é bem... Precisaria de equipe para desenvolver, né? Um template mesmo completo. Standalone VM, que é totalmente persistente. Então, é uma AppVM vai ficar igual aquelas máquinas virtuais normais da KVM Virt Manager ou VirtualBox. Ou seja, se invadirem a máquina virtual, não tem template separado, que é uma cópia do template do sistema de root usado junto com a AppVM. Se invadirem o sistema de arquivos do root, ao desligar a máquina, se autodestrói. No caso do Cubes é assim, mas na Standalone VM não, vai ficar igual às máquinas virtuais criadas no VirtualBox, etc. Vai ficar tanto o home e o root persistente. E a Disposable, o usuário home, né, ele vai ficar totalmente volátil, conforme eu falei para você. Tanto a AppVM quanto o template são voláteis, ou seja, desligou a máquina, destrói tudo que foi modificado. Então existe um objetivo e uma maneira de usar e de administrar o uso das Disposable VMs. Disposable VM é o setup mais poderoso que tem. Vai ter um vídeo só para isso e é o que você tem que se especializar e buscar usar o máximo do tempo possível Disposable VMs dentro do Cubes. Para tudo. Telegram, SimpleX, e-mail do Gmail dentro de um navegador. Usar Disposable VM, eu vou explicar porquê, mas é mais avançado, mais futuramente. A gente vai escolher o AppVM. Template, o Debian 12 XFCE. Debian 12 XFCE a gente vai escolher. Networking, Sysfirewall por enquanto, que é a Cube que fornece internet sem criptografia. Eu poderia escolher o Linux que forneceria a conexão Tor para mim, mas por enquanto eu vou usar o Sysfirewall aqui. Certo? Advanced. Então eu posso criar uma NetVM
clicando em Provides Network Access to Other Cubes. Então ela vai virar uma espécie de Unix Gateway. Não é bem um Unix, vai fazer o que o Unix Gateway faz, aliás. Vai fornecer internet para outras cubes. Mas não é no nosso caso, vai ter um vídeo específico sobre isso. Storage Pool. Default VM para os iniciantes, é o ideal que você use. Para você ver os pools, que é onde estão as apps VMs e os templates e os arquivos dos templates. Você vem aqui em cima, no símbolo, no ícone do HD, escrito Cubes Disk Space Monitor. E aqui você tem o total do disco que está sendo usado. Aí você tem o pool do Linux Kernel, o pool do var libcubes, que tem no máximo 20 GB, mas dá para aumentar, mas depende do tamanho do HD. Se for um HD de 1 TB, dá para aumentar esse var libcubes para no máximo 110 GB, eu acho, aproximadamente. Se for 2 TB, deve ser uns 200 GB. E o maior percentual do HD, o Cubes, ele projeta para o VM Pool. Basicamente, se eu escolhesse aqui o var libcubes, os arquivos da appvm ficariam dentro do DOM Zero. Ficariam aqui dentro. Eles ficariam aqui dentro. E eles ficariam aqui dentro na forma de .img, né, os arquivos. Na forma de imagem. Daí é complicado explicar como isso é feito, tal, etc. Vai complicar muito. E vai ficar dentro do DOM Zero. E o DOM Zero tem essa limitação de 20 GB. Daí você, para colocar um monte de appvm, você teria que aumentar o tamanho da partição que fica o DOM Zero. Já é bem mais complicado. Então, para iniciante, esquece o var libcube. Nem vou entrar em detalhe aqui, porque vai complicar muito. É muita coisa para fazer. E a maior parte do HD é disponibilizado para o VM Pool. É o que o Cubes faz na instalação. Então você instala sempre pelo VM Pool. E não vai ficar os arquivos das VMs em .img. Não vai ser montado por meio de uma imagem .img. Vai ser montado por meio de uma partição mesmo. Os arquivos vai ser criado uma LVM, um volume lógico, partições para a appvm, para o template, etc. E os arquivos ficarão lá. Também é complicado explicar isso, mas para o iniciante fica com esse VM Pool por enquanto, que é mais fácil para você. O Initial Run aqui, eu posso colocar aqui, sei lá, eu vou colocar 500 GB de RAM. O padrão é 400 MB. Eu vou colocar isso aqui e vou criar. Então eu criei aqui a Cube aula, não é isso? Aula YouTube. Vamos entrar aqui em Settings. E a gente vê, ó, né, que criou 400 MB de início memória e colocou o máximo, que é 4 GB. Eu poderia colocar 10 vezes mais do que 500 MB, que é 5 MB. E assim vai naquele esquema, naquelas regras que foi falado antes. Eu vou deixar aqui 400 MB mesmo. E 4 GB o máximo aqui. Perfeito. Então a gente criou a appvm. Então a gente tem essas configurações. E aqui no Applications a gente tem os arquivos das apps VMs. Estes arquivos das apps VMs é baseado nos arquivos que tem dentro do template. A gente está usando o Debian 12xFCE vídeos, né? É baseado nos arquivos que tem nesse template aqui. Vamos ver. Os arquivos que tem aqui também estarão associados à appvm que a gente está usando esse template. Então esses são os arquivos. Perdão. Errado, é esse aqui. Esses são os arquivos. Veja que eu adicionei novos botões para o template.
eu tenho que fazer o mesmo para a appvm para aparecer o botão. Então se eu vou aqui na appvm aula YouTube, só aparece o Firefox, o Settings Manager e o XFCE Terminal. Para eu colocar mais botões, eu tenho que vir em Settings, nessa appvm, ir em Application e selecionar, por exemplo, o KeePass. E adicionar ele aqui. E essas duas setinhas aqui é para adicionar todos, tá? Não é para adicionar todos, é só a setinha única aqui. E Firefox, beleza. O que mais que a gente tem? Tem o Tunar também, que é o gerenciador de arquivos, beleza. Então, vamos entrar nessa Cube que a gente acabou de criar. Vamos em aula e vamos clicar aqui em Tunar para a gente ir para o sistema de arquivos para a gente ver ali uma coisa. Configurações, deixa eu só dar uma olhada aqui rapidinho. Configurações de NetCube, então a gente vai ver isso aí também. E eu vou aqui dentro do Cube Domains, selecionar a aula YouTube. Veja que tem vários meios da gente acionar várias coisas, etc, né? E eu vou aqui entrar no terminal. E eu vou copiar o Movado Browser para essa máquina. E a aula, né? Cadê a aula? Copiamos o Movado Browser para essa aula aqui. O que acontece? O Movado Browser, ele é um software para instalar a nível de diretório Home User, Home Usuário. Instala os arquivos de configuração só dentro do usuário, não instala nada no root e roda só para o usuário. O Telegram também funciona dessa maneira, o binário do Telegram e alguns binários de vários aplicativos. Então você pode personalizar a sua appvm com vários aplicativos desse tipo o aplicativo do Telegram que você baixa e instala a nível de usuário normal, o binário, né, do Telegram. SimpleX tem app image também, que você pode instalar a nível de usuário sem mexer com nada de root. Nada de super administrador do sistema. E o Movado Browser é outro exemplo. Tor Browser também, que vem dentro de uma pasta, você extrai ele e ele já vem pronto para ativar. Então a gente tem aqui o Movado Browser. Não, eu estou errado aqui. O Movado Browser, dentro da nossa appvm que criamos, encontra aqui, certo? Eu irei aqui dentro da pasta Movado Browser e não existe botão para o Movado Browser, mas existe uma maneira de eu criar um botão para o Movado Browser para aparecer um botão no desktop do GNOME ou do XFCE. E esse comando para o Movado Browser, para cada aplicativo vai ser um, mas para o Movado Browser é /Movado Browser. A gente entra dentro da pasta do Movado Browser. O inicializador do Movado Browser aqui. /o nome desse inicializador, .desktop, --register, -app. Aí ele registrou o botão igual a esse. Agora o Telegram não tem isso. O Telegram teria que desenvolver um botão, criar ícone, desenhar o ícone ali, criar o ícone. Para criar esse botão já é para desenvolvedor. Eu sei fazer isso, mas é para desenvolvedor. Então aqui a gente tem como criar um botão. A gente criamos um botão do Movado Browser dentro da appvm. Se a gente for dentro da appvm agora, em Settings, vamos ver se o Movado Browser aparece aqui pra gente. Não apareceu. Então eu vou clicar em Refresh Applications. Refresh Applications, perdão. E ele vai aí, apesar de que eu teria que desligar o Movado Browser, viu? Aí, ó. Vai aparecer o Movado, cadê?
Opa, apareceu, ó. Já apareceu o Moved Browser aqui, ó. Apareceu o Moved Browser aqui. Então já adicionei ele, certo? E vindo aqui, aula YouTube, tem um Moved Browser aqui, ou seja, ao invés de eu vir aqui, né, entrar dentro dessa pasta, /, Moved Browser, para entrar no Moved Browser, não. Vou desligar tudo aqui. Vou desligar tudo. Venho aqui dentro, venho aqui no botão do QGIS Application Manager, aula YouTube ou Moved Browser aqui. Clico aqui e ele já entra. Então assim, você tem que entender como que o QGIS funciona, como configurar para você fazer essas coisas, para ficar fácil você usar ele. E é o que eu estou buscando fazer aqui. E isso é persistente porque é uma AppVM. Vai ficar só dentro da AppVM. Essa configuração que foi feita é persistente, vai ficar dentro da AppVM. Agora, a AppVM aula YouTube que nós criamos aqui, dentro dos settings ela está roteando tudo pelo firewall, então tá a internet limpa. Eu vou rotear ela pelo sysUnix, que é a conexão Tor. Vindo aqui na conexão, aqui eu estou no Anon Unix, que é roteado pelo sysUnix também. A gente vai checar aqui o torproject.org. Checar a conexão Tor. Temos aqui agora a aula YouTube configurada para rotear tudo pelo Tor, pelo sysUnix. E vindo aqui no Moved Browser, que está dentro da aula YouTube da AppVM aula YouTube, que agora está sendo roteada pelo sysUnix, que é o Unix Gateway, também está sendo roteada pela rede Tor. Também está sendo roteada pela rede Tor. Tá aí. Né? Está sendo roteada também pela rede Tor. Eu posso fazer isso com qualquer AppVM, então eu posso criar várias AppVMs, vários Linux normais e seleciono essa AppVM para ser roteado pelo Unix, onde ela é uma AppVM separada e eu não posso ser desanonimizado pelo IP. Se um atacante dominar a máquina aqui, aula YouTube, ele não pode desativar o Tor aqui dentro e usar outras técnicas para me desanonimizar pelo IP, e saber o meu IP, e saber a minha localização, e saber quem eu sou. Mas ele pode, para ele me desanonimizar, ele teria que sair dessa máquina, que está totalmente isolada, e invadir o sysUnix, que fornece internet para essa máquina aula YouTube, e desativar isso aqui e saber o IP real, e saber a minha localização. Então é um isolamento. Isso impede você de ser desanonimizado pelo IP. E você pode usar o Unix Gateway para várias máquinas. Só fazer isso. AppVM Personal também. AppVM Personal. AppVM Work, eu quero usar ela com Unix. É só você vir aqui em Netcube, vai em Settings, Netcubes e seleciona e coloca aqui o Unix, pronto. Então já está a estrutura para você ter esse nível de anonimato e usar essa técnica de anonimato. Tá tudo pronto. É só você entender como funciona e configurar. Mas para você usar o Unix Gateway em outra máquina virtual, um outro sistema diferente que não é o Unix Workstation, tem que ter um conhecimento técnico, tem vídeo no meu canal sobre isso. É mais complicado. O QGIS já facilita isso para você. Você só precisa entender ele e fazer todas essas configurações que estão sendo ensinadas aqui. Muito bem. Setup de compartimentalização com AppVMs. Então, do que adianta você ter a aula YouTube aqui? Você tem a aula YouTube aqui, você tem aqui o Moved. Aí o que eu faço?
Vamos dizer que eu vá aqui dentro do template Debian 12xFCE que ela está usando, coloco aqui a conexão com a internet, certo? Instalo dentro desse template um monte de programa. Aliás, vamos falar da própria PPVM, perdão, não vamos mexer com o template não. Vamos dizer que eu entro dentro dessa PPVM e instalo o Firefox e coloco o Gmail, vários e-mails, vários redes sociais, coloco lá um monte de conta de rede social, fórum, Proton e-mail, Gmail, Tutamail, etc. Daí no Firefox coloco também a conta do Gmail, instalo o Telegram, instalo o Simplex, coloco no KeePass aqui dentro da PPVM. Eu vou colocar aqui no KeePass várias senhas, vou criar aqui um arquivo do KeePass com várias senhas, milhares de senhas, tudo secreta, e deixo em uma única PPVM. O que vai acontecer? Se alguém invadir, instalar um malware dentro dessa máquina, se alguém instalar um malware dentro dessa máquina, todas as minhas contas do Firefox estão no Firefox, todos os cookies de todas as contas, com todas as sessões ativas, poderão ser roubados pelo hacker. Que tem conta do Gmail, Facebook, todas as redes sociais, Proton e-mail, um monte de e-mail secreto ali. Vão saber chaves PGPs que eu tenha, vão saber as senhas do KeePass. O atacante poderá saber a senha do KeePass e conseguir acessar todas as senhas. Dependendo do nível de privilégio da invasão, é claro. Poderá acessar as mensagens do SimpleX se ele conseguir um controle sobre a máquina completa. E sobre o Telegram também. Ah, mas a PPVM, ela é temporária. Quando eu desligar, simplesmente vai voltar tudo ao normal. Porém, se você ficar 1 a 2 horas na sua PPVM, ou apenas 15 minutos, pode ser suficiente para que o hacker e o programa do hacker, o malware, spyware que foi instalado na sua máquina, 10 minutos, 15 minutos pode ser suficiente para ele obter tudo isso. Porque você está com tudo aberto, está com o seu KeePass aberto, está com o Telegram aberto, etc. Então ele pode coletar tudo isso e ter acesso a tudo isso e roubar tudo isso de você. Ataques via supply chain, por exemplo, vamos dizer que o KeePass, ao ser atualizado, algum desenvolvedor criminoso e traidor, ele instala um malware lá no repositório e o KeePass, quando vai ser instalado, ele instala com uma backdoor. Já aconteceu isso com o Tarball. Em 2 dias descobriram, é open source o Linux, então descobriram e removeram esta backdoor na Tarball, no Linux. Então pode acontecer isso. Na AppVM que você está usando, tem tudo isso. Então tudo isso pode ser roubado por meio dessa backdoor, por meio deste ataque de supply chain de software. Então você tem que ter uma mentalidade de criar uma AppVM para um Gmail, uma outra AppVM para o Proton e-mail, outra AppVM para o Telegram, outra AppVM com o Simplex, outra AppVM com o KeePass, que fica sempre offline, porque é senha. Então por que você vai para gerenciar a senha? Para colocar a senha que está no KeePass dentro do Gmail. Você vai abrir a AppVM com o KeePass offline, vai abrir o KeePass que fica offline, vai copiar a senha usando Ctrl C e depois Ctrl Shift C, que é aquele comando para copiar e colar do Cubes, que foi ensinado no tutorial de copiar e colar arquivos, gerenciar arquivos no Cubes, etc, pendrives, USB, etc. E depois Ctrl V dentro do Cube do Gmail, e Ctrl C dentro do Cube e Ctrl V dentro do local que tem que ser colocado a senha.
se um hacker invadir essa máquina, o máximo que ele vai conseguir é ter essa senha do Gmail. Mas a senha do Proton Mail ele não tem, a senha do Telegram, o acesso às mensagens no Telegram ele não tem, Simplex ele não tem, todas as suas senhas ele não tem. Então você minimiza os riscos. Você minimiza os riscos significativamente, certo? Então não basta somente usar app-VMs. Para cada coisa que você for fazer, cada software que você for usar, você tem que usar uma app-VM. Para cada conta de e-mail, fórum, rede social que você for usar, tem que ter uma app-VM para cada coisa. Claro que em alguns casos não tem muito custo-benefícios. Você vai perder muita produtividade tendo que acessar várias app-VMs para cada coisa. Então você vai ter que fazer um manejo de risco e vai ter que colocar, sei lá, 15 contas que não são muito importantes em uma app-VM só. Se essa app-VM for comprometida, essas 15 contas de e-mail, fóruns vão ser comprometidas. Mas aquelas contas mais sensíveis, cada uma fica em uma app-VM e você se dá o trabalho e gasta tempo para iniciar essas máquinas e acessar esses e-mails por conta da sensibilidade e da prioridade que é proteger essas contas. O ideal é fazer isso com todas, mas às vezes para trabalho principalmente e até para lazer vai ficar inviável. Você vai perder muita produtividade e vai ficar muito inconveniente. Daí você é obrigado a fazer um manejo de risco e se arriscar mais em algumas coisas e proteger mais aquilo que é prioritário. Então você tem que ter essa mentalidade. Não adianta só ter essa estrutura de template e app-VM. Você tem que compartimentalizar o máximo que você puder, absolutamente, para se proteger. Mesmo usando cubes, mesmo tendo esse sistema robusto, nada é garantido em segurança. Então, o Firefox pode sofrer um ataque de supply chain, um Telegram pode sofrer um zero click. E se uma dessas coisas for invadida, tudo pode ser comprometido. Se tudo que você usa, cada coisa é isolada por apps VMs, como eu falei, usando essa mentalidade de compartimentalização massiva, você vai minimizar os impactos. Mas ninguém está impossibilitado de ser hackeado e atacado, conforme eu expliquei aqui. Ok? E outra coisa, né? Existe softwares que são a nível de app-VM. Existem softwares que são a nível de app-VM, que é de nível de usuário. E eu posso instalar temporariamente, igual eu fiz lá, né? O sudo apt install Chromium. Só que não vai ficar fixo nessa app-VM. Então eu preciso de uma app-VM com Chromium. Toda vez eu teria que entrar na app-VM e instalar o Chromium. Quando eu desligasse ela, eu teria que reinstalar de novo quando eu religasse, etc. Então seria algo bem improdutivo, daria trabalho, etc. Então como manter uma app-VM que tenha sempre o Chromium? Eu teria, como o Chromium ele é um software instalado a nível de root, dentro daquele diretório etc/apt e outros diretórios que são de root, que são de super administrador, então teria que vir dentro do Debian XFCE, do template, e instalar aqui dentro. Instalar esse arquivo a nível de root aqui dentro, para que ficasse fixo o Chromium aqui dentro. Então teria que entrar aqui, conectar o template, instalar o Chromium aqui. Qual o problema de fazer isso? Você vai instalar o Chromium aqui dentro e todas as apps VMs que usam o Debian 12 XFCE vão ficar com o Chromium disponível. Se o Chromium sofrer um ataque de supply chain, todas as apps VMs que usam esse template ficariam suscetíveis ao ataque, ao impacto do ataque. Então você fere a compartimentalização quando você instala um app a nível de root que precisa ser instalado por apt em um template que é usado por várias apps VMs. Então o que eu preciso fazer? Se eu preciso que essa app VM ela tenha o Chromium, eu vou ter que criar para compartimentalizar, para manter a mentalidade de compartimentalização massiva. Eu vou ter que ter um template onde eu vou instalar o Chromium
E esse template vai ficar somente para essa appvm que vai usar o Chromium. Eu fiz isso, né, criando esse template vídeos aqui do qual eu instalei o OBS Studio, instalei um outro programa lá, esqueci o nome, um outro programa de vídeo lá que eu estava testando alguns hardwares de som, tá? E eu instalei o OBS Studio aqui. Então eu tenho essa. O que eu fiz? Eu criei uma outra template, mas eu não criei do zero. Eu peguei o Debian 12XFCE e criei um clone. Eu vim aqui, ó, criei clonar e criei um clone. Criei um clone, estou criando um aqui para mostrar para vocês como é que faz. Então, eu tenho aqui o Debian 12XFCE template exatamente igual ao clonado. Demorando um pouquinho aqui e tal. Não tá demorando. Pronto, foi embora. O que eu fiz? Eu entrei dentro dele. O que eu faço para instalar o Chromium dentro dele? Eu entro dentro dele, venho aqui, coloco uma conexão, vai me avisar que template não pode se conectar à internet, mas eu faço isso. Aplico, entro dentro do template e instalo o Chromium dentro dele. E daí, na aula YouTube, como o Chromium, o navegador Chromium está dentro desse template, clone, eu vou passar a usar a appvm a appvm aula YouTube, que eu quero ter o Chromium fixo, sempre com esse template. Eu vou desligar ela aqui, ó. Vamos entrar aqui de novo. Aqui, ó. Eu vou selecionar o clone que tem instalado o Chromium. Então vai ter uma aula só sobre isso, sobre personalização e alguns testes básicos de segurança para saber se o seu template ele continua seguro. Então você faz alguns testes ali de segurança que vai ser ensinados para tentar detectar algo errado. Tá? Eu não vou fazer isso aqui, mas eu fiz isso, por exemplo, criei aqui. Eu clonei o Debian 12XFCE, criei esse clone aqui chamado vídeos, né, o template do Debian 12 de vídeos, instalei o OBS e criei uma appvm chamada vídeo. Não vou mostrar porque vai demorar muito, né? Coloquei ela como template, tá? E daí eu vou ligar aqui o vídeo. E a gente vai ver que em Settings, em Applications, a gente tem o OBS aqui. Eu acho, se eu me lembro bem, tá o OBS. Agora eu não... Enfim, eu instalei alguns programas de vídeo ali, mas eu não me lembro qual que foi. Vou dar um refresh aqui para ver. Ó, então é o Audacity, né, que eu instalei aqui. Eu vou ver se aparece aqui para mim o Audacity. Mas eu instalei e o Audacity você tem que instalar por sudo apt install a nível de root. Então tem que ter um template só para instalar o Audacity para ficar fixo na appvm, conforme eu estou explicando aqui. O Audacity apareceu aqui, eu não sei como é que... Não está aparecendo aqui para mim não, eu acho que ele não tem botão, né? Mas o OBS Studio, vamos ver se aparece para mim, também não apareceu aqui. Porém, essa cube aqui de vídeo, deixa eu ver se o OBS liga aqui. Não, acho que não está instalado o OBS, mas o Audacity, ele está instalado, ó. Tá vendo? Ele está instalado. Então, eu instalei o Audacity aqui, mas não tem botão ali aparecendo para mim. Mas o Audacity, ele foi instalado na cube
Debian 12 XFCE vídeos. O template. Instalei lá. Fiz alguns testes de segurança, não dá para explicar aqui no vídeo porque vai ficar complicado. Coloquei, criei uma app.vm, coloquei como template. O software a nível de root, Audacity, instalado aqui nesse template, vai ficar disponível para essa app.vm também. Ah, Leandro, mas seria mais fácil você instalar a Audacity aqui. O Debian 12 XFCE, certo? Só que daí, se o Audacity ele sofre um ataque de supply chain e coloca-se uma backdoor aqui dentro, todas as apps VMs que usam o Debian 12 XFCE, né, a Personal, Untrusted, Work, todas vão ser impactadas. Todas vão ser impactadas e poderão acessar todos os dados de todas as apps VMs e a segurança foi destruída. Então você tem que compartimentalizar tendo um outro template separado só com aquele software do Audacity e colocar a app.vm que vai usar o Audacity. Não sei como é que pronuncia agora, Audacity, esqueci agora. Então, é isso que você tem que ser feito. Só que tem que ter alguns procedimentos de segurança, porque esse template aqui, que foi alterado, eu peguei o original e ele foi alterado, foi instalado um novo software dele que não é o padrão. Então ele já corre mais risco de segurança. Ele já corre mais risco de segurança. Por isso que eu tenho que isolar ele, criar um clone do template original, que é seguro, que foi testado pela equipe do Cubes e é seguro, de fábrica já vem seguro. Espera-se que de fábrica já venha seguro, pelos testes que eles fazem, etc., check-ups que eles fazem. E eu instalo esse software aqui dentro e uso na app.vm fixamente. Porque só dá para instalar também esse software a nível de root. Então eu sou obrigado a criar um template, instalar um software nesse template e atribuir esse template em uma app.vm, como foi o caso da app.vm vídeo. E vou fazendo isso. Eu quero instalar agora o Flatpak para usar o Onion Share. Eu vou clonar, vou entrar dentro do template, vou me arriscar conectando ele na internet, vou instalar o repositório, vou instalar o Onion Share e vou atribuir esse template para uma app.vm que usará o Onion Share e ficará fixo para isso. E dessa maneira eu vou compartimentalizando, certo? Então, no caso, vai ter uma aula específica para personalizar templates e fazer testes de segurança nos templates, mas eu já adianto isso aqui porque é necessário. Você vai precisar de sistemas, apps VMs que vão usar programas que precisam ser instalados a nível de root e precisa ser fixo. Não podem ser temporários, tem que ser fixo. Tem que ser persistentes. Então você vai ter que usar um template com ele já instalado. E compartimentalizar desta forma como eu estou explicando. Os testes de segurança mais avançados, vai ter um vídeo específico sobre personalização de templates, criação de novos templates por meio de clones, etc. Basicamente, essencialmente, é esse setup que eu estou já adiantando para vocês. Então, é isso, pessoal. A gente vai finalizar o nosso treinamento aqui. Vídeo grande, mas tudo que eu falei aqui tem o seu devido valor, então tem que gastar tempo para falar. A aula fica grande, vira uma palestra, mas o nível aqui é barra pesada, então tem que explicar tudo para vocês perceberem o nível do Cubes, onde Linux, Windows, celulares, smartphones, nada chega perto disso aqui. É absurdo o nível de segurança que tem isso aqui. Então a gente tem que ensinar direitinho para o pessoal entender, ter consciência e usar e aprender melhor. Cubes OS, espectro proibido. Medidas antiforense aprofundadas no Cubes para HDD e SSD.
tornando as Cubes sem root, aniquilando exploits e spywares que dependem de root para funcionar. O Cubes OS 100% na RAM igual ao Tails, porém ultra superior. Script faz tudo. Storm Dome Zero Shell Scripts serve para automatizar tarefas demoradas pela compartimentalização do Cubes, e esses scripts fazem rapidamente tudo, dando usabilidade e produtividade para você no Cubes. Estratégias de anonimato com criptomoedas. Por ser no Cubes, é superior a usar essas estratégias no Tails ou em um Linux normal. Novas descobertas e melhorias serão adicionadas ao curso. E muito mais. 100% no grupo privado Telegram com acesso eterno. Links na descrição para saber mais.